Se a palavra do Senhor é a boa semente e o nosso coração é a terra, eu quero te perguntar, como é que está essa semente na sua terra, no seu coração? Tem germinado? Tem dado bons frutos? Vamos falar sobre isso. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Lembrando que nós estamos lendo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém? E hoje é dia de lermos os capítulos 8 e 9 da Palavra do Senhor. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos a parábola do semeador, mas levar essa mesma parábola para um nível de entendimento um pouquinho mais profundo, para que assim nós possamos compreender o que é a boa semente, que é a palavra do Senhor, e como está a nossa terra, que é o nosso coração. Amém? Olha o que diz o texto no seu capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém? É bem verdade que Jesus ensinava através de parábolas e muitos não entendiam sobre o que Jesus estava falando. Porém, para os seus discípulos, o Senhor Jesus sempre explicou por quê. Porque para os discípulos, Jesus sempre deixou tudo muito bem claro. Amém? Mas é bem verdade que se nós pararmos para analisar, fica fácil de compreender, porque o nosso coração está voltado a aprender do Senhor. Porém, nem todo o coração está apto ou quer aprender do Senhor. E daí a gente já começa a entender o diferencial dessa terra, do coração. Amém? Olha só o que vai dizer no mesmo capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. Amém? As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Olha só o que acontece. A palavra é lançada. Aí o que, que o inimigo faz? Ele vem e rouba essa semente do coração. Como assim? Ele lança algumas coisas para tirar a atenção daquilo que foi ouvido, ou seja, daquilo que foi ministrado, que foi pregado, que foi ensinado através da palavra do Senhor. O inimigo ele vai fazer de tudo para que esta palavra que é boa não germine, não dê frutos. E com isso, ele lança algumas coisas para que assim disperse a sua atenção da palavra do Senhor e, consequentemente, você acabe perdendo o foco naquilo que Deus falou contigo ou que até mesmo te ensinou. Amém? Continuando, as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, não têm raízes profundas. Creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Olha só, até ouve a palavra do Senhor e naquele momento ali fica maravilhado.
com a palavra do Senhor. Porém, por não ter vida com Deus, não ter raiz, acaba desanimando e daí acaba se perdendo pelo caminho. Amém? Continuando. E as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Amém? Olha só. Até escuta a palavra do Senhor. Porém, os problemas, os prazeres, né, deste mundo acaba ali tirando o foco da palavra do Senhor, a confiança na palavra do Senhor acaba sufocando, porque a pessoa deixa de crer na palavra do Senhor e começa a se preocupar com as coisas deste mundo. E com isso, ela também acaba se perdendo, tá bom? A palavra do Senhor vai dizer que esses problemas acabam sufocando esta semente, tá bom? E o versículo 15 vai dizer assim: e as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Amém? Então, o que é que nós entendemos aqui? Olha só o que acontece. Primeiro, o coração precisa ser bom e receptivo. Precisa estar aberto a ouvir a palavra do Senhor, a receber esta boa semente. Amém? Então, olha só, ouve a mensagem e a aceita, tá bom? Porém, com paciência produz uma grande colheita. Então, não é do dia para a noite que vai dar frutos. Necessita-se de tempo. Basta lembrarmos do processo de uma planta, quando é introduzida ali na terra a boa semente. E daí essa semente ela é regada. Vai chegar um tempo em que ela vai começar a germinar, ela vai começar a crescer até o tempo de dar frutos. Então necessita-se um período de tempo e para isso precisa-se ter paciência. E se tem algo importantíssimo na vida de um cristão é a fé. Porque a palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só o que vai dizer Lucas, no capítulo 9, do versículo 37 ao versículo 43. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Amém? Olha só, quando essa boa semente habita numa terra fértil, num coração fértil, nós já compreendemos que com um tempo determinado produzirá grandes e bons e maravilhosos frutos. Amém? E é importante lembrar que este fruto ele gera fé. Nós passamos a crer a cada dia mais no poder de Deus, porque nós estamos sempre sendo alimentados pela palavra.
E a palavra do Senhor vai dizer que os seus próprios discípulos, os discípulos de Jesus, não puderam expulsar este demônio que causava este mal no menino. E daí eu te pergunto, como é que estavam os corações dos discípulos de Jesus? Entenda que nós acabamos de aprender grandes coisas do Senhor Jesus através desses poucos versículos lidos. Nós entendemos o que é a boa semente, nós entendemos a necessidade de um coração, de uma terra fértil, mas também que isso produz fé. Essa vida com Deus produz fé, ao ponto de o inimigo não suportar a sua comunhão com Deus. O detalhe não é o homem batalhando contra este demônio. O detalhe é o quanto este homem tem uma vida de devoção, de entrega, de jejum e de oração, para que assim, no nome de Jesus, ele possa expulsar esse demônio. Entende? Então o detalhe é: tenha um coração bom e receba a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, tenha uma vida com Deus, para que assim até as forças das trevas se sujeite à autoridade de Cristo Jesus através da sua vida. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.